Bom dia, criatura! Vamos conversar um pouquinho sobre tese? Quando você vai conversar com alguém e decide qual vai ser a sua perspectiva de análise daquele assunto, você estabelece qual é a sua tese. E para o texto não é diferente. Você precisa primeiro pensar quais serão os encaminhamentos argumentativos que você vai selecionar para o seu texto para então poder construir a redação. Isso é feito enquanto você ainda está lendo coletânea, enquanto você ainda está levantando quais são as suas possibilidades de análise. Sim? O que eu vou fazer com você aqui hoje é passar por algumas possibilidades de tese para você entender e relembrar ou então estabelecer qual vai ser mais interessante para você. Combinado? O primeiro formato de tese que a gente vai estudar é essa tese coringa. Ela é a mais utilizada. Se você der uma espiadinha nas redações nota 1000 do Enem, é a que mais aparece. E ela é muito comum nas redações que são estruturalmente ortodoxas, bem quadradinhas. Algumas pessoas não gostam desse estilo e elas estão completamente livres para poderem escolher o que for melhor para elas. O que a gente está fazendo aqui agora é pensar em possibilidades. Se você desconhece, você tem a possibilidade de escolher. Se você já tem seu estilão, fica de boas aí que tá tudo bem, ok? Nessa tese coringa, você já encontra qual vai ser o seu posicionamento no D1 e no D2, como aqui no exemplo. Contextualizei, entrei no assunto, é importante já falar do que o recorte temático está solicitando logo na introdução, e na minha tese eu trago as minhas perspectivas. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Eu, como leitora, espero que no primeiro desenvolvimento você fale sobre o legado histórico-cultural e no segundo desenvolvimento, o desrespeito às leis. Combinado? E você pode fazer isso com diversos argumentos. Nos outros exemplos que eu coloquei no material para você, você encontra, por exemplo, que eu posso apontar uma questão econômica e uma questão social, eu posso apontar uma questão relacionada ao indivíduo, ao seu comportamento e uma questão externa, às influências que ele recebe. É importante que você sempre trace dois caminhos para trilhar no seu texto. Principalmente para o Enem, vai ser mais cômodo fazer isso, dado que no fim você tem que trazer uma intervenção. Combinado? Segunda possibilidade é essa do constatar ou argumentar. Nós já combinamos que o seu desenvolvimento não pode ser construído embasado em constatações, você deve argumentar no desenvolvimento. Mas a sua tese pode ser mais expositiva, só mostrando qual é o problema, sim? Nesse exemplo aqui, quando a gente tem um recorte relacionado aos desafios para tratamento de dependentes químicos no Brasil, você pode simplesmente dizer que o tratamento de dependentes químicos é uma necessidade atual e possui muitos desafios para que seja realizado. É um problema, sim? Você simplesmente mostra, você só constata, ok? Agora, você pode já começar a argumentar, a mostrar qual vai ser a sua linha de raciocínio a partir disso. Como no exemplo, o tratamento de dependentes químicos permite a um indivíduo uma nova chance, possibilitando qualidade de vida e estabelecendo contato com a sua realidade e com o mundo. Combinado? Fechou? Mais uma possibilidade é essa do raciocínio lógico. Você conhece a lógica aristotélica, você conhece que a partir de premissas eu chego a conclusões. Então esse amiguinho foi fazer a redação dele sobre o tema ocupação desordenada de espaços urbanos e considerou que existem premissas. Ele olhou para o universo do tema e constatou que os espaços urbanos são de todos. Ele constatou também que o conceito de todos não permite distinção de qualquer natureza, isso está na Constituição. Considerando essas premissas, essas grandes verdades, ele chegou a uma conclusão e ele tomou essa conclusão como tese. Ele disse lá que os espaços urbanos devem ser acessíveis, sem distinguir os usuários por suas diferentes naturezas. Sim, posso me valer então da lógica aristotélica para a construção da minha tese. Combinado? E essas premissas, de repente, podem aparecer na contextualização ou virarem argumentos para o texto, certo? Mais um pouquinho. Para esse modelo da divisão de ideia, você vai considerar que existem perspectivas diferentes para análise do tema. Nesse caso, para o tema publicidade infantil em questão no Brasil, o amigo colocou a seguinte tese:
Se por um lado, receber informações sobre práticas de consumo adequado pode transformar a criança em adultos conscientes, por outro, o excesso de propagandas pode influenciá-las a comportamentos consumistas precoces. Com essa tese, ele oferece duas perspectivas de análise. No primeiro momento, ele está afirmando que a criança tem autonomia, ela é um cidadãozinho, ela merece decidir o que é bom e o que não é para ela. Ao mesmo tempo, ela não pode ter essa influência excessiva da mídia, ela ainda está aberta a receber informações e é por isso que ela tem que ter cuidado, ela tem que ter controle, ela tem que ser observada, porque ela pode ser facilmente manipulável e se transformar numa consumista quando grande. Sim. Além disso, existe uma outra possibilidade que é refutar o senso comum. Você escuta o tempo inteiro ideias que são absurdas, ideias que são preconceituosas, ideias que são fruto mesmo do senso comum. Nesse formato de tese, você pode construir um argumento que rebata esse pensamento vazio. Aqui no exemplo, a violência vem de pessoas sem instrução. Você escutou esse absurdo por aí. O que é que você pode fazer como tese? Dizer que, ao contrário do que muitas pessoas defendem em relação a quem comete violência, não é uma ação exclusiva de quem não possui formação educacional, visto que as várias formas de violência podem se desenvolver em diversos contextos. Certo? Então eu posso já começar refutando. Tranquilão? Lá vai agora a pergunta. Como você adora fazer pergunta? Eu não entendo isso. Por que aluno gosta de fazer pergunta na redação? Porque a proposta já é uma pergunta para você. Sua função é responder. Mas não, ele quer perguntar. Ele chega lá, vou perguntar. Então, você quer perguntar? Vamos perguntar direito. Sim? Olha lá. Para a proposta, telenovela brasileira, conscientização ou alienação? A proposta perguntou isso para você. Você não pode construir como tese a seguinte pergunta. Afinal, a telenovela brasileira conscientiza ou aliena? Eu perguntei primeiro, é você que tem que responder. Sim? Além disso, eu termino de ler essa tese e eu não sei qual é a sua perspectiva. Eu não sei se você acha que conscientiza, se você acha que aliena, se você está entre essas duas possibilidades. Sim? Então, esse tipo de pergunta não serve para nada, ok? Só ocupa uma linha no seu texto. Uma pergunta que seria boa como tese é: por que a telenovela brasileira é considerada uma cultura marginal se tem a possibilidade de construir raciocínios e levar reflexões a pessoas pouco informadas? Sim? Fechou? O mesmo serve para propostas que não têm um recorte temático com pergunta. Você não pode fazer uma pergunta que me deixe no vazio, uma pergunta que só diga que existe esse problema. Eu quero saber qual é a sua perspectiva. Combinado? Estes são alguns formatos de tese, os mais comuns. Sim, existem outras possibilidades. Você pode mandar perguntas para o seu corretor. Seleciona o trecho, pergunta para ele. E aí, corretor, isso que eu acabei de fazer é tese ou não é? Tá bom ou não tá? O que você me sugere? Sim? Combinado? Um beijo para você. Até daqui a pouco.